Salve, salve família, aqui quem fala é o Júnior do canal Cortes de Podcast. Aqui você encontra os melhores cortes de podcast do Brasil. Fim de relacionamento sempre é muito sofrido. Normalmente é muito sofrido, né? E eu já ouvi muito esse papo de que sofre mais aquele que tomou um pé, foi rejeitado, do que aquele que rejeitou. Eu vou te falar que pessoalmente, pra mim, não é verdade. Muitas vezes tomar a decisão de acabar um relacionamento é muito sofrido também. Claro. Quem sofre mais em fim de relacionamento? Eu acho que não tem competição de quem sofre mais. Acho que o sofrimento é particular, intransferível. Eu acho que muitas vezes algumas pessoas começam esse término um pouco antes e vão elaborando. Outras pessoas são pegas de surpresa. As pessoas às vezes focam muito na pessoa do relacionamento, mas existe todo um contexto. Tem filhos, tem familiares, Sim. Tem estrutura, tem casa, tem bens, tem planos. Então às vezes eu não tô mais afim daquela pessoa, mas caramba, eu apostei nisso. Eu queria que desse certo, eu queria que tivesse funcionado. É muito investimento, né? Nossa, então tem sentimento de culpa que envolve, tem uma sensação de fracasso, tem frustração. Acho que tanto para aquele que de repente já estava ali desencanando, né, e dá o gatilho, puxa o gatilho, Sim. Como aquele também que aí tem outras comorbidades, né? A sensação de rejeição, o sentimento de inferioridade, de não ser bom o bastante, o que falta em mim, de buscar defeitos em si. Então eu acho que não dá para medir dor que não é nossa, né? É muito difícil, né? Pelo menos assim, vou te falar pessoalmente, no final das minhas relações, eu fico fragilizadaço, assim, sabe? De um jeito... Aliás, todas as vezes que eu busquei terapia na minha vida foi pra tratar disso, assim. Pra não encher o saco dos amigos, né? Porque senão você vira um negócio que... Qualquer coisa, o cara só fala disso, o cara só fala... Pelo menos você escolhe uma pessoa pra falar, eu vou despejar todos os meus problemas em você. Vou ser chato, vou pagar pra ser chato, basicamente. Mas existe alguma chave ou alguma dica... para quem nesse momento, por exemplo, está saindo de um relacionamento, qual é a melhor maneira dessa pessoa se fortalecer e levantar a cabeça? Eu acho que é não se cobrar. Términos doem. E faz parte um processo de luto, uma elaboração. Então, todos os sentimentos pertinentes você vai ter que passar. Então, eu vejo que a sociedade se incomoda muito, né? Ai, não chora. Você é uma mulher tão bonita, você é um cara tão legal, você vai encontrar uma pessoa incrível. E às vezes a última coisa que você quer naquele momento é encontrar alguém incrível. Você quer se encontrar, você quer se refazer. Então, viver tua raiva, tua tristeza, sua dor, suas negociações internas, tentativa de voltar, acha que vai voltar, que dá certo, acredita, tenta. Né, eu acho que é o momento de, assim, respeite os seus sentimentos. Quanto mais você quiser abafar, sentimento é um troço complicado. Quanto mais você quer fugir dele, mais ele te cerca. Então, viva as emoções que estiverem aí, manifestas, latentes em você, se permita, e aí depois, aí você vê o que dá. Tá mais fortalecido? Vai conhecer alguém. Não quero conhecer, quero fazer uma viagem, quero ficar comigo mesmo, decidi que, caramba, quero ficar um tempo aí, quero um ano sabático. Se respeite e permita viver as emoções. Quando você fala... faça o que te dá na telha, basicamente, né, pra te deixar feliz. Isso inclui tentar voltar com a pessoa também? Eu acho que as pessoas às vezes me procuram, e como você falou, quando termina, né, faz parte mesmo. O homem também é muito assim, porque o homem ele precisa estar sangrando, né, pra ele vir. Tudo bem, e dali começa-se uma história muito legal terapêutica, né, porque... Aí ele descobre que tem uma série de outras questões. Exatamente, a caixa de Pandora, né, ele vai entendendo assim, caramba... isso tá na frente, mas tem muita coisa por trás disso, e eu vou te confessar, os meus processos com o homem, eu sinto que tem uma profundidade, porque com o homem é muito cru no aspecto do se permitir aprofundar nos sentimentos, na grande maioria. Quando ele começa, ele faz um processo assim maravilhoso, e é muito bom para ele, né? E aí eu percebo que às vezes tem uma questão assim, caramba, eu quero voltar porque eu sinto que tem jeito, eu ainda gosto, tal. Eu sou a primeira que fala assim, tenta, vai lá, você não acha? Eu acho que na vida, enquanto você não tá certo daquele caminho que você vai tomar, tenta, o que vai acontecer? Pode acontecer que não dê, pode acontecer
que dê certo, por que não? Então, eu sou a favor de você respeitar as suas emoções e também entender os seus limites. Tem pessoas que insistem e teimam, estão lá sempre pela 20ª vez. Aí eu já entendo que é um processo crônico ali, de não aceitação. Mas de repente você terminou e você quer tentar uma vez, porque mudou, porque eu vi que essa atitude está diferente, por que não? É meio, como eu posso dizer... É muito ruim você ficar com essa impressão de que algo poderia ter sido feito, né? De ficar, tipo, pensando, se eu tivesse investido ali, se eu tivesse voltado, se eu tivesse mostrado que me arrependi. Tem muito orgulho envolvido também, né? Eu me lembro que eu fiz uma terapia uma vez que eu tava mal. Só que eu tava começando a me reerguer no final da relação. E eu cheguei pra minha terapeuta e falei, eu tô começando a me sentir melhor. E ela me falou, por que você não tenta voltar? Ela falou? Ela falou. Eu fiquei puto, levantei, nunca mais voltei no terapia. Falei, porra, agora que eu tô me sentindo bem, Matheus, a mulher vem falar pra eu voltar, cara? Não, tem vezes que não tem vezes que já era. Quando você começa a respirar assim, né? Bom, eu prefiro acreditar que ela tava te testando um pouco. Eu acho que era um pouco. Quando eu falei isso, ela realmente falou, não, só queria saber até que ponto você realmente estava disposto, se não bastava um clique, porque um clique aqui é um clique de noite, você pensando no assunto, daqui a pouco você tá mudando de ideia também. E também mudar de ideia também não é um problema, né? É que quando você me falou, me veio também as sabotagens da vida. Os boicotes que a gente faz. Às vezes a gente tá, assim, suando a camisa para sair de uma relação disfuncional. Uma relação complicada que coloca a gente para baixo. E aí quando a gente tá conseguindo realmente, assim, se reerguer, que foi o exemplo que você deu, às vezes uma puxadinha de tapete, veneninho no próprio leite a gente coloca, porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de sair da zona conhecida, dos lugares que ele já entendeu, que se identifica. Então, é muito interessante, até para quem está nos escutando, pensar, eu quero voltar para esse lugar porque me faz bem, ou eu volto para esse lugar porque é o que eu acredito que mereço. Isso é importante. Como é que é? Vamos lá. Qual é a diferença entre um e o outro? Primeiro porque me faz bem, do tipo, ele realmente me completa. Sim. Ou porque eu tenho que estar ali. E é isso que faz as relações muitas vezes se estenderem, relações que já acabaram, né? Rafa, você já viu pessoas que estão em relacionamentos, às vezes colegas, amigos, tal, que você vê, ou às vezes pessoas que você segue, que você vê que é uma relação que não é legal. A pessoa está sempre sofrendo, tem muita discussão, tem incompatibilidade, tem sofrimento e tal, mas vira e mexe a pessoa volta e volta e volta. Você olha de fora e fala assim, caramba, por que esse casal de novo, né? Já viu que dói, já viu que machuca e tal. Essa incompatibilidade, que muitas vezes é do casal, né? Às vezes são até duas pessoas legais, mas entre elas parece que dá um curto-circuito. Sim. Mas não larga o osso. Por quê? Porque existe também uma crença internalizada de merecimento. E o amor, ele está internalizado de um jeito tão disforme, de um jeito tão deficitário, que a pessoa, ela entende que é aquilo que ela aguenta, que é aquilo que ela suporta e que é aquilo que ela mereça. Então, quando ela sai de uma relação dessa, ela tem também abstinência, né? Que a gente tem de droga, então ela tem uma abstinência. Ela sente uma espécie de falta que ela confunde até com saudade. Eu falo que saudade a gente tem de coisa boa. Coisa ruim não é saudade, é abstinência. E aí muitas pessoas voltam para essa relação, mas não porque a relação é boa, que a relação faz bem porque é construtiva, mas porque entende que é aquilo que merece. É mais ou menos assim, ali é a minha morada, ali é o meu habitat. Então, enquanto os espaços afetivos que eu tiver dentro de mim, eles convergirem com aquilo, eu continuo. Por isso que eu falo que o problema nunca é o outro. Sempre são os espaços que eu tenho dentro de mim. Por isso que dá-lhe trabalhar os recursos emocionais que a gente tem. É muito difícil, né, você entender que o fracasso daquilo tudo pode ser a maneira que você lida com as questões, né? É mais fácil apontar para o... Quando os relacionamentos acabam, muitas vezes rola isso. Parece que na visão dele e dos amigos, por exemplo, essa mulher não era legal... Na visão dela e das amigas, esse cara não era legal. O que tá acontecendo aí? Perspectivas, né? A perspectiva. Sabe a história da ilha? Que muitas vezes eu tenho que sair da ilha para enxergá-la completamente, o tamanho que ela tem. Então é muito fácil eu te julgar e você me julgar de acordo com o olhar que eu tenho. Por isso que eu falo que enquanto a gente ficar culpando alguém, a gente não sai do lugar. Sim. Então tem um alívio imediato. Ele era isso, que raiva, que não prestava, tal. Tá bom, pode até ser que não prestava, mas
Se eu não consertar algumas coisas aqui dentro, eu vou ficar trocando 6 por meia dúzia minha vida inteira. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos escutando e que fica pulando de galho em galho e aí começa a colocar a culpa em Deus, no karma, no dedo podre. Sei lá, não sei porque isso acontece comigo, Sim. Deus me esqueceu e tal. Quando, na verdade, precisa se reconfigurar aqui dentro os recursos. Por isso que eu falo muito do merecimento. O merecimento está muito interligado com aquilo que eu acredito que caiba na minha vida. Perfeito. Para eu estar num relacionamento estável, gostoso, saudável, eu tenho que me trabalhar bastante.